do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Eu sou André Afonso Monteiro e nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Gênese, capítulo 14, Os Fluidos. E nós hoje vamos retomar o nosso estudo a partir do item 13. Diz assim Allan Kardec: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, portanto, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde tiram os materiais sobre os quais eles operam, o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o meio de transmissão do pensamento, tal como o ar é o meio de transmissão do som. Então aqui, amigo ouvinte, internauta, Kardec ele vai colocar para nós que os fluidos espirituais constituem os estados do fluido cósmico universal. Então é uma derivação do fluido cósmico universal. São, portanto, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde tiram os materiais sobre os quais eles operam, e o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionados somente pela matéria tangível. Repetimos aqui a fala de Kardec. Então, quando Kardec diz sobre a questão dos sentidos, da sensibilidade que nós temos em relação àquilo que a gente pode ver, sentir, tocar, que é perceptível ao sentido de um ser humano comum. Então a palavra tangível, ela significa, que se pode tanger, tocar, sensível, tocável, que se percebe pelo tato, corpóreo, palpável. Então é tudo aquilo que nós conseguimos de alguma maneira tocar, ver, ouvir, sentir. É algo que é um concreto aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Então Kardec ele vai dizer para nós aqui que tem muita coisa que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e aos nossos sentidos materiais e humanos do corpo físico nós não vamos perceber, mas que por uma derivação do fluido cósmico universal, que são os fluidos espirituais, que são, vamos assim por assim dizer, essa matéria derivada do fluido cósmico universal, que os espíritos vão poder manipular e promover algum fenômeno, algo que a gente possa ter como sobrenatural. Porque aos nossos olhos, aos nossos sentidos materiais e terrenos, nós não vamos ter essa percepção. O que realmente está promovendo, qual é a causa daquele fenômeno. Mas, do ponto de vista espiritual, essa manipulação desses fluidos ela é perfeitamente possível. E aí nós vamos ver fenômenos de materialização, nós vimos, melhor dizendo, dos fenômenos das mesas girantes. Aquilo nada mais era do que a manipulação desses fluidos espirituais pelos espíritos, fazendo aqueles eventos da movimentação das mesas, e essas mesas davam respostas. Ou seja, essa possibilidade do fenômeno espiritual que ocorre de acordo com a possibilidade dos espíritos manipularem esses fluidos.
E isso, como a gente não consegue perceber, salvo aqueles casos do companheiro que é possuidor da mediunidade, da vidência, de um tipo qualquer de mediunidade, que aí sim ele vai poder identificar aquele fenômeno de alguma maneira. Mas, via de regra, o que Kardec está colocando aqui para nós é isso. Existem fenômenos que não são perceptíveis aos olhos humanos e aos olhos materiais, salvo aquelas pessoas dotadas de um certo tipo de mediunidade, que acontecem e têm a sua causa na manipulação pelo mundo espiritual, pelos espíritos, mas que nem por isso, nem pelo fato de serem perceptíveis aos nossos olhos, não quer dizer que não existam e também não quer dizer que seja algo sobrenatural, que seja algo fantástico. Então, que seja algo milagroso. E ele encerra esse parágrafo aqui dizendo: é, enfim, o meio de transmissão do pensamento, tal como o ar é o meio de transmissão do som. Então nós podemos imaginar que nós todos estamos envolvidos em fluidos, como se nós estivéssemos em um aquário, em que a água ela vai simbolizar ali os fluidos para nós, e é através desses fluidos que se propaga essas manifestações, e o nosso pensamento, através do pensamento, seja de uma forma consciente ou inconsciente, muitas vezes também, é que nós vamos dar forma e até fazer transformações a esses fluidos pelo nosso pensamento, muitas vezes consciente e outras inconscientes, é que nós vamos aí manipular, fazer a manipulação desses fluidos. Então Kardec continua aqui no item 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem, ou seja, essa manipulação ela vai se dar pelo pensamento e pela vontade. E Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser e do Destino, então Leon Denis, nessa obra, ele vai tratar das potências da alma e vai dizer que a vontade e o pensamento são potências da alma. Ele narra nessa obra magistral, inclusive, que a vontade é a principal potência da alma. Ele coloca como potências da alma a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. E ele vai dizer aqui para nós, nesse capítulo, inclusive é a terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, e o item é 20. Então ele vai dizer que a vontade é o maior de todos os poderes em sua ação. Ela é comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Aí reside o segredo da lei de evolução. O princípio da evolução não está na matéria, diz Leon Denis, está na vontade, cuja ação se estende à ordem invisível das coisas, como a ordem visível e material. Esta é apenas uma consequência daquela. Então, nós vamos aproveitar essa informação que Kardec traz aqui para nós no item 14, que é pelo pensamento e a vontade que os espíritos vão manipular os fluidos e vão fazer as suas construções, as suas transformações. Como o próprio Mestre Jesus, na criação do planeta, como informado no livro A Caminho da Luz, que foi pela vontade divina que se deu essa permissão dessa construção do nosso planeta.
E isso baseado também em que os espíritos, ao fazerem suas construções, e a analogia que Kardec faz aqui, é que eles não vão utilizar as mãos, eles não vão pegar aquele material como nós fazemos nas nossas construções, como o homem humano faz. Não, eles vão se utilizar do seu pensamento. Então eles vão manipular esses fluidos pela sua vontade e pelo seu pensamento. Então a vontade é a primeira potência da alma, que para ele pensar, ele precisa de uma vontade. Para ele agir, para ele ter uma ação, ele precisa ter uma vontade e logo em seguida um pensamento. Então surge a vontade, logo em seguida ele pensa e age em cima dessa vontade e desse pensamento. Então, Kardec faz essa colocação, né? Ele continua: o pensamento e a vontade são para os espíritos o que é a mão para o homem, conforme nós colocamos. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Com eles, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades como um químico muda a dos gases ou de suas substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E, amigos ouvintes, então nos livros da literatura espírita, nós encontramos diversos exemplos dessa informação que Kardec está trazendo aqui, nas obras de André Luiz, nas próprias obras da nossa querida Ivone Amaral Pereira, em que ela, inclusive até no livro Devassando o Invisível, a nossa Ivone do Amaral, ela vai fazer essas narrativas dessas construções, citando inclusive outras obras de Ernesto Bozano, uma obra também até de um reverendo. A obra se chama A Vida Além do Véu, que é do reverendo G. Vale Owen. E nessa obra, esse reverendo, ele narra, é uma obra mediúnica também, em que ele narra uma passagem em que um espírito dá uma... Ele tornou-se célebre nesse assunto, né, diz a Dona Ivone, porque o espírito da genitora do próprio médium, ou seja, do próprio reverendo, narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Mas, amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra Gênese, comigo, André Afonso Monteiro. Então, nessa obra, Devassando o Invisível, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira narra essas construções fluídicas que os espíritos, de alguma maneira, fizeram de acordo com o seu pensamento e com a sua vontade. Então ela vai narrando esses exemplos. E ela narra mais a seguir também uma série de passagens do livro A Crise da Morte, que é também de um espírita cientista, que é estudioso também, o Ernesto Bozano, que narra uma série de situações, uma série de informações em que os espíritos colaboram com essa exemplificação da manipulação dos fluidos, dessas construções no mundo espiritual que são ocasionadas pela manipulação dos fluidos. Então, amigos ouvintes, e a gente vê aqui fazendo uma correlação também com a obra do Leon Denis, que ele narra essa possibilidade de, pela vontade e pelo seu pensamento, o espírito fazer essas manipulações. E ele continua, o Leon Denis: querer é poder, a potência da vontade é ilimitada. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Sabe que tudo que deseja de bem e de bom e deve cumprir-se cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente,
seja na sequência de suas existências, desde que seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. É nisto que se confirma a palavra celeste: a fé transporta montanha. E Kardec, nessa própria obra, ele vai falar para nós sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ou seja, conforme o próprio Allan Kardec coloca aqui na obra Gênese, e também os outros espíritos em outras literaturas, como nas obras de André Luiz, nas próprias obras da Dona Ivone, elas vão narrar que os espíritos, ainda que de uma forma inconsciente, fazem essas construções. Eles conseguem plasmar no mundo espiritual essas construções através do seu pensamento. Então, Leon Denis ele vai falar para nós da necessidade da disciplina do nosso pensamento, para que a gente possa fazer construções positivas e que com isso também a gente vai, em contrapartida, dando prosseguimento com uma forma conclusiva, a gente consegue também fazer a reforma do nosso caráter pela disciplina do nosso pensamento. Ou seja, nós vamos voltar para um pensamento que é, de alguma maneira, condicionado ao pensamento divino, às boas relações que nós vamos ter. Em que sentido? Tudo aquilo que a gente pensa, e quando Kardec diz que esse fluido é um meio de comunicação, é um meio de transmissão, é um instrumento de propagação desse nosso pensamento, a partir do momento que a gente emite esse pensamento, ele, de alguma maneira, vai se materializar no mundo material, no mundo espiritual. E ele vai encontrar e vai buscar uma ressonância de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Ou seja, é uma emissão de uma onda, esse nosso pensamento. E com isso, a partir do momento que a gente faz esse direcionamento de acordo com a nossa vontade também, sobre qual o nosso sentimento? O sentimento de raiva, ele vai produzir um pensamento negativo. E com isso ele vai se propagar no mundo espiritual e ele pode fazer criações e também ligações de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Ele vai, é como se fosse a onda sonora, é uma questão de sintonia. Você vai sintonizar numa rádio, você vai precisar fazer com que o seu canal receptor ele esteja de acordo para receber e sintonizar naquele canal. Então, quando você muda a faixa, você muda de canal, você muda a sua vibração. Nosso pensamento também é assim. Se nós estamos num pensamento positivo, nós vamos nos unir e fazer construções positivas. A partir do momento que nós estamos com pensamentos negativos, nós vamos fazer construções negativas e vamos nos ligar pelo pensamento a espíritos que de alguma maneira também estejam naquela mesma faixa de vibração, naquela mesma faixa de pensamento. Então Kardec continua, né? Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Ao espírito basta pensar em uma coisa para que ela se produza, o que nós acabamos de falar aqui. Você vai emitir um pensamento e isso vai se produzir, vai refletir no mundo espiritual e no mundo material. E de acordo, e essa nossa construção, ela vai ser de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Nas literaturas, no próprio livro da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, ela narra um caso de um companheiro que ele já desencarnado, mas ele fez uma construção mental, ele plasmou no mundo material, no mundo espiritual, a vida material que ele tinha. Então, ele estava lá no mundo espiritual, mas ele criou toda uma construção através do seu pensamento, ainda que de forma inconsciente, como se ele ainda estivesse no mundo material. Ou seja, ele fez aquela produção de uma forma inconsciente, mas na maioria das vezes
Os espíritos, eles têm consciência do que eles estão fazendo e eles procuram plasmar no mundo espiritual essas construções de acordo com a sua vontade. Nós temos as colônias, que são essas produções. Nos livros de André Luiz traz essas informações. No próprio livro Memórias de um Suicida também traz vários exemplos disso. A própria colônia Maria de Nazaré. Ou seja, são construções fluídicas de acordo com a vontade dos espíritos superiores que ali fizeram aquelas construções e com o seu pensamento também. Como temos também um umbral, que é uma criação do pensamento ainda invigilante, um pensamento ainda prejudicado dos espíritos inferiores. Essas criações também são plasmadas de acordo com o pensamento daqueles espíritos. Então, Kardec vem colocar aqui, muitas vezes isso acontece de uma forma inconsciente, porque basta o espírito pensar em uma coisa para que ela se produza. E muitas vezes a gente até fala, cuidado com aquilo que a gente pensa, porque através desse nosso pensamento, de tanto você pensar muito em uma coisa, aquilo vai acabar acontecendo de alguma maneira. Então Kardec continua. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado de visão espiritual, com a aparência que tinha quando vivo, na época em que o encarnado o conheceu, embora ele tenha vivido, depois dessa época, muitas outras encarnações. Então, aqui nos fenômenos de materialização, nos fenômenos mediúnicos, em que o espírito ele se comunica nas mesas mediúnicas, ou aqueles médiuns que possuem a evidência, eles vão conseguir identificar aquele espírito pela forma como ele está se vestindo, ou seja, ele não tem mais aquela roupa, mas ele plasma a sua vestimenta de acordo com a sua última reencarnação, para que ele possa assim ser identificado, ou com aquela encarnação que ele, de alguma maneira, tenha sido mais marcante para ele, né? Então Kardec continua. Ele se apresenta com roupas, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, que tinha então um decapitado se apresentará sem a cabeça. Nós vemos isso também no livro Céu e Inferno, na mensagem dos espíritos sofredores, mensagem dos espíritos criminosos. Um exemplo até de um que foi decapitado, ele se apresentava dessa maneira, sem a sua cabeça. Isso não quer dizer que ele não tenha conservado essa aparência. Claro que não, continua Kardec, uma vez que, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho e nem decapitado. O que ocorre é que seu pensamento, reportando-se à época em que era assim, seu perispírito toma instantaneamente aquela aparência. Ou seja, comentário aqui nosso, ele é uma existência que está tão marcada no pensamento dele, que aí ele forja o perispírito dele, ele forma aquela aparência de acordo com aquilo que está muito marcado no seu pensamento. E continua Kardec, que ele deixa do mesmo modo logo que o pensamento deixa de agir naquele sentido. Assim, se em uma encarnação foi negro e numa outra foi branco, ele se apresentará como branco ou como negro conforme a encarnação sob qual for evocado, e aqui se transporte o seu pensamento, ou seja, que estiver mais marcada para ele. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais ele tinha o hábito de se servir. Um espírito avarento manuseará ouro, um militar terá suas armas, seu uniforme, um fumante um cachimbo, um lavrador sua charrua e seus bois, que era justamente esse caso que a Ivone conta no Recordações da Mediunidade. Continua Kardec, uma mulher de sua roça, uma velha mulher a sua roça. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito quanto eram no estado material para um homem vivo, mas pelo fato de serem criações do pensamento, sua existência é tão fugaz quanto a do pensamento que os criou. Então, amigos ouvintes, nós temos aqui a informação.
Kardec coloca para nós que, na verdade, essas construções são em decorrência do nosso pensamento, aquilo que está muito marcado no nosso pensamento, de acordo com a nossa última vivência. Mas nos próximos programas nós vamos continuar a falar sobre isso, a força do pensamento, essa potência da alma. Vamos citar também passagens aqui do Leon Denis. Então, meus amigos, até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre, no momento em que nós reiniciamos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra de nosso amado codificador Allan Kardec, no qual ele dispõe, discute e resolve toda a problemática que é particular do campo da teologia. Nós continuamos o estudo, então estamos na primeira parte, no capítulo 10º, e vamos dar início ao item 13. Mas continuamos aqui com muita alegria para o nosso coração. Continuamos com a presença amorosa, gentil, competente de Danilo Vilela e Eloy Vilela, que são, respectivamente, o presidente e o vice-presidente da Cruzada dos Militares Espíritas e do Abrigo Teresa de Jesus, aqui no Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco e continuarmos estudando com alegria, seriedade, leveza, esta obra importante da codificação do Espiritismo. Então, nós estamos indo para o item 13 desse capítulo 10 na primeira parte, e nós falamos aqui junto com Kardec sobre a categoria do espírito que se revela pela linguagem por algumas características. Nós também aqui no mundo dos encarnados, nós reconhecemos as características das pessoas, né? Se você conhece uma pessoa, você sabe mais ou menos qual é o tipo de linguagem, o nível de uso que ela faz do sistema linguístico, mais ou menos nobre, mais elevado ou menos elevado em termos usados, escolhidos. Características físicas também nós costumamos identificar assim os nossos companheiros. E será que existem características que sejam detectáveis, que sejam reconhecidas da parte dos espíritos? Será que os espíritos desencarnados também se revelam assim? Esse é o tema do item 13 aqui desta primeira parte, capítulo 10º. Danilo vai explicar isso. Vamos dar seguimento então ao nosso estudo. No item 13, a categoria do espírito se conhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento
implicitamente falso. Toda máxima contrária. Toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade do espírito. De um espírito. Isso aí. Muito, muito, muito interessante. Vamos estudar aqui essas características, né? Começamos pelas características dos espíritos superiores ou dos não superiores? Superiores é mais bonita, né? É mais bonita. Então vamos começar por eles. Então vamos lá. Olha, tem uma linguagem, como dizer, simples, concisa, há uma filtragem do médium. Às vezes o médium ele não tem tanta bagagem, mas o texto só fala no bem. De uma conteúdo, forma, né? Conteúdo, de uma forma bonita. Quem está falando ali é um espírito que tem o que oferecer. Então, qualquer coisa que fuja disso, frivolidade, vulgaridade, aí já mostra uma inferioridade. Ao mesmo tempo, uma linguagem até bem escrita, mas contendo coisas erradas, já denuncia o autor. Você veja que é por isso que o nosso querido codificador, um grandíssimo professor que já era, né? Ele colocou lá no final de O Livro dos Médiuns, ele colocou aqueles textos que parecem verdadeiros, superiores, mas no fundo, na essência, não são. Ele faz conosco uma proposta de exercício para nós nos educarmos, para analisarmos o conteúdo através também da forma. Porque às vezes há conteúdos que contêm a metade da verdade. E esse é o maior inimigo da verdade. E então essa linguagem aqui que o Kardec descreve com própria dos espíritos superiores, com uma acuidade, com uma precisão, com uma objetividade justamente própria dos espíritos superiores, e ele fala sobre a linguagem dos espíritos superiores usando linguagem de espírito superior para provar a coerência do nosso codificador e a coerência interna da codificação, não é? Então vamos lá ver. A linguagem é digna, nobre, lógica. É porque às vezes existem algumas insinuações, digamos, de doçura, até de dignidade em algumas palavras, mas não é lógica. Peca no raciocínio. Ou então começa com o raciocínio lá de longe, mas ele é viciado na fonte. Quando o raciocínio é viciado na fonte, a consequência já não vai ao encontro da lógica. Então está comprometida. Está comprometida, né? E imune de qualquer contradição. Exatamente por isso, porque lá na origem do raciocínio é tudo muito claro. E ele vem espelhando, o espelho é que revela mesmo, espelhando a essência daquela ideia. Porque nós que somos menos superiores, digamos assim, eu sou inferior, não estou dizendo aqui com relação a vocês, mas nós costumamos ser muito pródigos em palavras e muito econômicos em essência das ideias naquilo que nós fazemos, né? Então, às vezes, nós impressionamos as pessoas ou nos deixamos impressionar por pessoas que têm uma capacidade verbal extraordinária, mas que não dizem nada. Elas falam muito, mas elas dizem pouco ou nada. Isso é o oposto do que acontece com a linguagem dos espíritos superiores. Não é isso, Eloy? Exatamente, é verdade. E aí, vai ter uma ilação para nós. O teor da nossa conversação diz da nossa evolução espiritual. Exatamente. A pessoa que é amadurecida no bem, né, ela é clara na sua fala,
ela não é longa na sua, não precisa frases longas, de construções rebuscadas. Pelo contrário, você pode falar a verdade em poucas palavras, de uma forma que chegue a todos os corações. Então, o teor da nossa conversação, meus irmãos, diz da nossa evolução espiritual. Exatamente. A partir daí vamos tomar cuidado até com o que nós falamos, né? muito cuidado com o que nós falamos. Exatamente. Olha, é interessante quando se pega um texto de um espírito elevado, a passagem de Emmanuel, por exemplo, ele diz muita coisa com poucas palavras. Exatamente. No caso, ele é um conhecedor da língua portuguesa. Ele tem simplicidade e elegância, né? Mas o conteúdo é muito bonito e ele é apresentado com as palavras necessárias. A beleza do texto corresponde à beleza do conteúdo. É verdade. Então, ali está um espírito. Vale a pena ouvir. Você sabe que é um exercício muito interessante. Estou até propondo a você, querido ouvinte, querida internauta e querida ouvinte, fazermos esse exercício que é muito interessante para nós. Nós vermos qual é a aplicação de adjetivos e advérbios nos escritos dos mentores. Não escapa nada. Quando eles dizem uma palavra, eles colocam um adjetivo que é para nós não interpretarmos de outra maneira, que é para a acepção daquele termo, daquela palavra, seja entendida exatamente no sentido estrito que lhe é peculiar naquele contexto, né? Então, é um exercício muito especial, porque nós adoramos adjetivar. Nós dizemos, isso é lindo, isso é espetacular, que maravilha, e nós não dissemos nada, dissemos apenas que é bonito. Não é? Mas nós gastamos muita energia. Energia física, energia mental, energia emocional, com o que nós falamos. Eloy ainda há pouquinho mencionou isso, né? Nós falamos muito e dizemos pouco. E às vezes o que dizemos é impróprio, porque está desalinhado dos princípios superiores da nossa doutrina e do próprio Evangelho, não é isso? Então, essa, sem haver contradição, então ela espelha sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. É interessante nós vermos aqui o uso de sabedoria, que é diferente de saber, porque muitos espíritos sabem muito do ponto de vista do conhecimento específico de um campo de investigação, mas eles não têm sabedoria para usar. Não é? A sabedoria é o uso ético do saber. Não é? Por isso que os mentores, os espíritos superiores, têm sabedoria quando eles apresentam o conteúdo, enquanto outros apenas apresentam o saber sem que ele esteja escudado na sabedoria, no equilíbrio e na ética que se impõe ali para a análise daquele contexto e daquele próprio termo. Nós aqui continuamos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. O programa é Luz na Penumbra e nós estudamos o capítulo 10º da primeira parte, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. E continuamos agora estudando a linguagem dos espíritos. Nós já falamos dos superiores, agora vamos falar dos não superiores. São os chamados inferiores. Vamos lá. O nosso Kardec, ele também é muito objetivo, ele também é conciso, porque não se pode tirar nenhuma palavra da codificação, do texto da codificação. É uma coisa muito importante, é só nós fazermos outro exercício. Se você tirar uma palavra, você prejudica o raciocínio e o conteúdo. Então, ele aqui também lembra que os superiores se manifestam linguisticamente de uma forma concisa, quer dizer, objetiva, clara, sem redundâncias inúteis. Porque nós ficamos assim, olha, envolvendo a ideia e nós não saímos daquilo. Às vezes nós ficamos repetindo aquilo, queremos dizer de uma forma mais bonitinha, mas nós não saímos do ponto em que estávamos.
Então, os espíritos superiores sempre seguem, né? Mas os inferiores, e aqui Kardec vai logo catalogando as características. Os espíritos inferiores podem ser ignorantes. Ignorante não é uma coisa tão negativa. Nós próprios fomos criados seres em simplicidade e ignorância. A ignorância não é um mal. Agora, o que ignora se manifestar como se conhecesse, aí é que está o problema. E os espíritos inferiores geralmente fazem isso. Até nós mesmos aqui encarnados, nós às vezes começamos a dar opinião e até fazermos alguns discursos sobre assuntos que nós não conhecemos. Nós damos apenas opiniões. E opiniões não constroem nada. Por isso que o Platão separava doxa, que é a opinião, e episteme, que é o conhecimento. Então, aqui nós estamos também tangenciando essa questão. Os ignorantes ou os orgulhosos. Os orgulhosos também acham que tudo que eles dizem é tão importante, é tão precioso, que todo mundo tem o dever, a obrigação, não só de ouvir, mas também de elogiar, não é isso? E aí? Isso aí é uma situação até humana, né? Há pessoas que gostam de um auditório, falam. A pessoa mais amadurecida não faz isso. Ela fala quando tem que falar, com proveito, quando conversa tem utilidade. Mas a pessoa, quem monopoliza uma conversa já é perigoso. É porque as pessoas adoram se ouvir. Né? Elas querem se ouvir. Ouvir a si mesmo. E aí elas não dão direito ao outro de falar, porque também não consideram que o outro tenha alguma coisa boa para dizer. O que também é um outro erro de avaliação e de postura. Essa é uma posturamento espiritual, não é isso? Porque a pessoa que se julga o máximo está no orgulho, está na vaidade e não considera que o outro pode até estar mais equipado com raciocínios, com conhecimento, com pesquisas naquele assunto ou em qualquer outro do que ele mesmo. Mas ele não admite isso, né? E as pessoas, Nádia, que estão tão assim, que elas estão olhando, mas não estão registrando. Exatamente. Mas não lhes interessa. Então aí perdem essa oportunidade. Exatamente, porque esse é um comportamento tipicamente egoísta, né? A referência, o eixo da conversa ou do comentário é o próprio, né? E aí essas pessoas, está aqui nesse livro, né? Os egoístas, não só na linguagem, mas os egoístas no seu comportamento. Esse aqui é o comportamento egoísta na linguagem. Mas claro que o comportamento egoísta está em muitos atos, né? Mas os egoístas no plano espiritual ficam isolados. Por quê? O mentor explica. Porque aqui eles não deram nenhuma atenção a ninguém. Porque isolaram os outros ou isolaram-se dos outros. Então lá no plano espiritual ele continua assim, isolado. E aí ele sente falta. Geralmente porque ele quer ser bajulado, elogiado, etc. Continuamos aqui com a linguagem dos espíritos menos superiores. Então, os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. É uma forma tão elegante de o codificador Allan Kardec dizer que as pessoas, os espíritos ignorantes ou orgulhosos, eles preenchem o vazio das ideias, porque eles não têm boas ideias, então é tudo vazio, mas eles preenchem isso com um linguajar também vazio. E eles acham que o vazio preenche o vazio, quando matematicamente isso não dá certo. Não é? Porque 0 mais 0 continua 0. Pois é. É exatamente o que acontece aqui. Abundância de frases, não dizem nada, para preencher ideias vazias que também não estão dizendo nada. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à ação moral,
todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Então, o retrato está perfeitamente delineado, né? Nesse caso aqui, por que o Kardec citou conselho ridículo, pensamento falso? Por que ele falou sobre isso? Isso aparecia, pessoas não tivessem alertada, foi assinada por alguém, então a pessoa pode se impressionar com aquilo. Se ela sabe que aquilo é falso, já é um vício, não serve, né? E a pessoa que tem essas informações, certa vez nós pegamos uma mensagem assinada por um espírito elevado, Dr. Bezerra, mas era cheia de redundâncias. Bom, não é possível que ele fale desse jeito. A pessoa assinou aquilo, mas quem está habituado ao estilo dele, até encarnado, sim, claro, escrevia bem. Claro. Não é possível. Porque ele era um espírito superior. Exatamente. Então não é possível. Isso aqui não pode ser dele. Então a pessoa já está, digamos, tem uma prevenção, tem uma vacina para não aceitar qualquer coisa, né? Capacidade crítica ali. Você sabe que circunstancialmente eu recebi há poucos dias uma mensagem eu estou colocando entre aspas, uma mensagem de Pedro de Alcântara, que nós sabemos que é um espírito de alta estirpe, não é isso? Que prestou um serviço inestimável ao Brasil e que continua trabalhando em nome do Cristo junto ao Brasil, aos brasileiros. E o texto fazia considerações de ordem política, quando nós sabemos que mentores não se imiscuem nesse tipo de considerações, e por isso imediatamente nós podemos rejeitar, mas isso não era feito de uma forma explícita no texto, era uma forma subreptícia, assim. Nas entrelinhas você captava essa mensagem, em uma ou outra linha isso ficava um pouco mais manifesto, mas imediatamente já dá para você rejeitar, porque aquilo não é próprio de um espírito superior, porque são frivolidades e são, no caso, interesses particulares, posições político-partidárias, não explicitadas com a nomeação do político-partidário, mas que dava para você depreender perfeitissimamente. Isso aí já comprometeu. Né? Exatamente. Então, o que nós podemos fazer com esta explicação primorosa do nosso Allan Kardec a respeito da comunicação, porque aqui nós estamos falando de comunicação, né? E se nós falarmos sob o ponto de vista da mediunidade, alguns espíritos inferiores vão querer usar dessa frivolidade, dessas ideias contrárias à sã moral, vão fazer observações ridículas, não é isso? E o médium faz que papel? Ele tem que filtrar isso. Ele diz isso, mas ele, para ser fiel ao que o espírito está dizendo, até para o dialogador desenvolver a orientação para o espírito, mas ele não vai dizer algumas palavras chulas, por exemplo, que às vezes os espíritos querem que o médium transmita até palavras chulas, não é isso? Conselhos ridículos, isso que está aqui, e o médium precisa dar a indicação de que é naquela direção que o espírito pensa ou está querendo se manifestar, mas não pode ceder ao nível inferior de linguajar que é menos, digamos assim, próprio. O médium educado, ele age assim, ele faz uma filtragem. Ele faz a filtragem. Ele diz o que é sem dizer tudo,
Isso é, claro, ele é o primeiro atendente. Exatamente, é o enfermeiro. É um enfermeiro, tá ao lado, não é isso? Ajuda muito. Ajuda. Pois é, e eu quero dizer que vocês nos ajudaram muito a estudar aqui O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Obrigado, nós estamos encerrando mais uma edição deste programa Luz na Penumbra, estudando o Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, agradecendo mais uma vez a generosa contribuição, a presença amiga, calorosa dos nossos queridos Danilo e Eloy Vilela. E com esse agradecimento do meu coração para o de vocês e também para vocês, amigos e amigas ouvintes internautas que estiveram conosco nesta edição do seu programa Luz na Penumbra. Paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.